dia, pessoal. Então, conforme prometido, hoje eu estou aqui para regravar para vocês as nossas aulas de engenharia de software. Lembrando que a aula de engenharia de software foi a primeira aula a ser gravada e a gente não conseguiu obter uma qualidade muito boa, a gente ainda estava iniciando nessa questão da filmagem. Agora a gente atingiu um modelo mais maduro, então o objetivo foi deixar para o final mesmo, para quando vocês assistirem essa aula, vocês já estarem mais próximos da prova do TRE. Então, pressuponho que todo mundo tenha assistido a primeira aula, essa que eu falei para vocês, e agora o objetivo aqui vai ser diferente. Agora eu vou ser um pouco mais prático na resolução das questões, focando mais no que realmente é mais importante, no intuito de que isso seja um resumo com uma melhor qualidade. Então eu vou evitar longas explicações, eventualmente aquelas situações, aquelas questões que forem um pouco mais complicadas, eu explico para vocês, mas o objetivo é ser um pouco mais dinâmico nessa aula, para que ela funcione como um resumo das nossas 3 primeiras aulas. Lógico que a gente vai rever todo o material, mas de forma mais objetiva dessa vez. Então, começando sobre o Manifesto Ágil, sempre que vocês verem esse tipo de informação, aqui ele se trata do Manifesto Ágil. Dá uma pausa, estou achando que está um pouquinho embaçado. Beleza, né? E o que é o Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil ele foi um documento elaborado por profissionais da área de desenvolvimento, de metodologias de desenvolvimento, onde eles definiram pelo seguinte: por que a gente não junta os nossos modelos tradicionais e a gente apresenta aquilo que seria um modelo de melhores práticas, um modelo mais otimizado? Então a ideia foi apresentar, na verdade a ideia principal seria apresentar uma nova metodologia, uma metodologia mais ágil, mais prática. Acabou que não conseguiu chegar a um consenso e chegaram a um direcionamento relacionado a quais deveriam ser o direcionamento que essas novas metodologias elas precisariam ter para poderem ser consideradas metodologias mais ágeis. Então, o que prega o Manifesto Ágil? Ele diz o seguinte, que não basta que você tenha processos e ferramentas, você precisa ter indivíduos interagindo entre eles. Então, não basta que você tenha uma documentação abrangente, você tem que ter também o software funcionando. O software vai ser a melhor medida de avanço dentro do seu processo de desenvolvimento. Não adianta ter um contrato fixo definindo quais são as regras, como que vai funcionar todo o seu processo, se você não tem a colaboração com o cliente. E, acima de tudo, não adianta você definir um plano e tentar seguir por esse plano sem adaptações, se você não consegue responder às mudanças que ocorrem ao longo dessa trajetória. Significa o seguinte, pessoal: não é que eu não precise ter documentação, não é que eu não precise ter processo, não é que eu não precise ter um plano, mas eu vou valorizar mais os itens à esquerda do que os itens à direita. Eu vou dar uma prioridade maior aos indivíduos, à interação entre eles, ao software em funcionamento, ao cliente estando presente dentro da minha equipe e a resposta a mudanças. Então, todos esses itens aqui, eles direcionam o que as metodologias precisam ter para poderem ser consideradas metodologias ágeis. Basicamente, na maioria dos editais, quando a gente encontra lá a metodologia ágil, 80% se trata de XP e Scrum. Existem outros também, outras metodologias ágeis, cada vez as bancas vêm cobrando mais, então não adianta a gente se limitar só a esses dois. Mas o Scrum e o XP, a gente tem que estar com um conhecimento bem em dia sobre o assunto. Além disso, existe também dentro do Manifesto Ágil os princípios relacionados ao Manifesto Ágil. O princípio é tudo aquilo que direciona como que vai funcionar. Por exemplo, o que é importante dentro do processo de desenvolvimento? É a satisfação do cliente. É você aceitar que vão existir mudanças ao longo desse processo de desenvolvimento. É você saber que você precisa ter ali a colaboração entre os envolvidos. Então, tudo isso trata os princípios existentes dentro do Manifesto Ágil. Bom, contextualizei para vocês, dizendo o que realmente é importante dentro da metodologia ágil. É o software em funcionamento, essa é a principal medida de progresso. Não adianta eu ter uma série de documentação, uma série de artefatos, se o meu software ainda não é executável, se eu ainda não consigo entregar para o meu usuário e o usuário testar e verificar como que isso está se comportando. E a agilidade, isso aqui é um outro ponto que precisa ser chamado a atenção, que muita gente pensa o seguinte: bom, metodologia ágil é metodologia de desenvolvimento rápido. Não. Ágil, ele está relacionado à adaptabilidade, a você conseguir tratar as mudanças que com certeza vão ocorrer ao longo do processo de desenvolvimento. Coloquei aqui um pouquinho do histórico para vocês saberem como é que começou. Então, desde a década de 50, existe lá o sistema de produção da Toyota, que já tratava dos princípios básicos relacionados à metodologia ágil, não como metodologia ágil, mas como princípios que nortearam a criação da metodologia ágil. Depois disso, teve a questão da gamificação,
O Crystal Clear, que é uma outra metodologia pouco cobrada, mas que trata de uma família de processos de desenvolvimento. Então, dependendo das características do seu projeto, você vai utilizar um membro ou outro da família. O Scrum, que eu já falei para vocês que a gente precisa saber bastante sobre ele. Depois disso veio o XP, também que a gente vai falar um pouquinho, e por aí vai evoluindo. Outro importante também é o desenvolvimento orientado à funcionalidade, também já costuma ser bastante cobrado em provas. O SD, Pragmatic e o Lean. Lean, na verdade, é o desenvolvimento de software de maneira enxuta. Desenvolvimento de software evitando desperdício em toda a sua cadeia de valor. Quais são as premissas comuns que todos os métodos ágeis eles compartilham? Primeiro, você tem que ter o cliente colaborando como parte da equipe. O cliente ele deixa de ser uma peça isolada dentro da área dele e passa a atuar em conjunto com a equipe. Você tem times pequenos, times auto-organizados, onde a hierarquia é distribuída entre todos eles. Não existe alguém demandando todos os outros. Não existe um nível hierárquico, como a gente vê no desenvolvimento tradicional, quando você tem, por exemplo, o gerente do projeto que está num nível hierárquico superior aos membros da equipe. Não existe isso dentro das equipes de metodologias ágeis. Evitar sempre o desperdício, seja o desperdício de requisito, seja o desperdício de código, qualquer tipo relacionado ao desperdício. E por último, você utilizar uma linguagem comum que possibilite com que todos aqueles envolvidos consigam ter um entendimento do que está sendo tratado. Na verdade, evitar que você fale uma linguagem puramente técnica e o usuário não consiga entender aquilo que você está querendo dizer naquele momento. É até estranho quando a gente começa a estudar sobre metodologia ágil, vocês vão ver o seguinte: em que situação eu utilizo metodologia ágil? Quando você tem requisitos não explícitos, requisitos não bem definidos e propensos à mudança. Então, imagina uma questão de prova que fale o seguinte: os requisitos não estão bem definidos e os requisitos tendem a ser modificados o tempo inteiro. Eu posso utilizar metodologia ágil nisso? Posso, e eu vou explicar para vocês o porquê. Isso está relacionado ao ciclo pequeno. Na verdade, uma das prerrogativas da metodologia ágil é você ter ciclos de desenvolvimento curtos, possibilitando com que, se aquele trabalho durante aquele período de tempo for perdido, você consegue ter uma otimização, você não impacta muito dentro do seu projeto. Vamos fazer a primeira questão, então, que diz o seguinte: no que se refere a métodos ágeis de desenvolvimento, analise a opção correta. Bom, vamos lá. Método ágil. A aplicação de método ágil para desenvolvimento de grandes sistemas pode enfrentar dificuldades que o tornem inviável. Bom, isso pode ocorrer. Na verdade, a aplicação de método ágil, isso aqui é uma questão bem comum, né? Está bem genérica. Para desenvolver sistemas grandes sistemas, posso enfrentar dificuldade? Posso. Isso pode ocorrer não só método ágil, mas qualquer outro processo de desenvolvimento. O documento de requisitos, apesar de abordar um conjunto pequeno de funcionalidades, deve especificar toda a necessidade do usuário. Um documento de requisitos, ele não aborda um conjunto pequeno de funcionalidades, ele aborda o conjunto de funcionalidades existentes dentro do sistema. O sistema é construído em pequenos blocos que irão compor uma versão a ser entregue aos usuários. Na verdade, isso aqui não caracteriza exclusivamente método ágil, porque pode se tratar também de desenvolvimento evolucionário, onde eu começo a desenvolver algo pequeno e vou expandindo isso posteriormente. A documentação de projeto deve ser feita pelo próprio desenvolvedor, seguindo padrões simplificados. Bom, a documentação do projeto ser feita pelo próprio desenvolvedor, isso aqui depende um pouco, porque algumas coisas são de responsabilidade do desenvolvedor, relacionado, por exemplo, aos testes unitários. Agora, dizer que toda a documentação vai ser feita pelo próprio desenvolvedor é forçar um pouquinho a barra. Para atingir os objetivos de agilidade exigidos, os desenvolvedores devem seguir processos simplificados para a construção do software. É uma das prerrogativas do desenvolvimento ágil, é você utilizar um processo simplificado de desenvolvimento. Só que isso não se justifica apenas para métodos ágeis. Na verdade, a gente tem que buscar sempre a simplicidade, independente do processo de software que estiver em execução. Dá uma pausa aqui, só para eu adaptar pior que aqui no PPT eu não consigo. Não, deixa para lá. Próxima questão. Método de desenvolvimento ágeis. Muito cuidado, sempre que vocês encontrarem uma questão que vá pela negativa, chame a atenção disso aqui de alguma forma. Marque isso aqui, circule, para que vocês não passem desapercebidos posteriormente e acabem comendo essa palavra não. Vamos lá. Reconhece que modificações representam risco. Bom, pessoal, se eu falei para vocês que uma das grandes prerrogativas do desenvolvimento de metodologias ágeis é você aceitar a mudança, eu não posso dizer que as mudanças elas representam um risco e rejeitar aquelas em estágios avançados.
Não, métodos ágeis eles não rejeitam. Eles analisam e verificam se aquilo é viável ou não. Mas eles tratam, na verdade, referente à adaptação à mudança. Ressaltam a importância de equipes auto-organizadas, que têm controle sobre o trabalho que executam, encorajando estruturas e ações que tornam a comunicação mais fácil. Exatamente isso aqui. Na verdade, métodos ágeis eles têm equipes auto-organizadas, como eu falei, uma equipe que ela não determina um nível hierárquico de um membro com o outro. Então está correta essa questão, essa alternativa. Enfatizam a entrega rápida de software, que satisfaz o cliente. Bom, pessoal, mais uma vez, lembra que eu falei para vocês que a principal medida de desenvolvimento de um processo de metodologia ágil é o software funcionando? Então eu tenho que fazer entregas rápidas, eu tenho que ter algum resultado, agregar algum valor para o meu usuário de maneira rápida. Então também está certinho isso aqui. Satisfaz os princípios do manifesto para desenvolvimento ágil, inclusive a simplicidade. Perfeito. Para eu dizer que uma metodologia, ela é ágil, ela tem que seguir os preceitos específicos da eu tenho que dizer que ela segue os preceitos do Manifesto Ágil. E por último, acredito que a entrega de software funcionando a cada 2 semanas até 2 meses é a principal medida de progresso do desenvolvimento. Bom, mais uma vez, a entrega de software funcionando é a principal medida de desenvolvimento. Então aqui ele quer a alternativa incorreta, é dizer que as modificações representam um risco e rejeitar as mudanças. Ele não rejeita, ele aceita as mudanças. Aqui eu coloquei um pouquinho para vocês sobre quais são as práticas relacionadas ao XP. O XP, o Extreme Program, ele diz o seguinte: você tem que pegar as melhores práticas de desenvolvimento tradicionais e aplicar essas boas práticas de maneira extrema. Por exemplo, testar é uma boa prática, então eu vou fazer teste a todo momento. Refatoração, então eu faço refatoração frequente. Outra boa prática, integração contínua. Sempre que eu faço uma modificação no meu software, eu integro, eu mando isso para o servidor. É uma boa prática? Então eu vou fazer isso continuamente. Então aqui eu represento para vocês as práticas do XP, que o XP ele trata disso, de tudo aquilo que o seu sistema, seu processo de desenvolvimento precisa ter relacionado a como você vai fazer, quais são as práticas e a execução efetivamente do seu processo. A gente precisa saber, tá, um edital que cobre lá metodologias ágeis, a gente precisa saber quais são as práticas do XP, isso aqui é dívida para a hora da prova, em cima disso vai nortear o acerto de muitas questões. Mais uma vez, aqui eu especifico cada uma delas, então quem tem alguma dúvida ainda, dê uma olhadinha com um pouco de mais calma depois, mas são aqueles pontos principais. O cliente está sempre disponível, em tempo parcial ou integral. Tempo integral, o cliente ele faz parte da equipe a todo momento para poder tirar eventuais dúvidas ou auxiliar nas questões relacionadas a regras de negócio. Entregas pequenas, também já falei sobre isso. Teste de aceitação. Se a principal medida de progresso e desenvolvimento do meu sistema é o software funcionando, eu tenho que ter os testes que vão me determinar se aquela parte que foi entregue, ela foi aceita pelo usuário, se o usuário está de acordo com o que está sendo entregue, para verificar se aquilo está agregando valor. Programação em par. Quando a gente fala em XP, todo mundo já sabe logo, opa, tem programação em par. Então eu tenho a figura do condutor e do navegador. O condutor é quem está conduzindo o teclado, é quem está ali digitando aquela linha de código, e o navegador é quem está ao lado olhando o todo, auxiliando na integração daquela linha de código com o todo. Propriedade coletiva do código, não tem mais donos de código. Essa modificação só é possível por conta do fulano. Não tem mais isso. O código ele passa a ser propriedade de todos. Qualquer um tem autorização para entrar lá naquele código e fazer a alteração que julgar necessária. E como que ele consegue mexer num código que foi desenvolvido por outra pessoa? Porque o XP ele faz uso da padronização do código. Então, a utilização de padrões para que eu torne esse aprendizado, essa curva de aprendizado menor do que seria caso eu estivesse utilizando um desenvolvimento baseado na cabeça de algum desenvolvedor. Ritmo sustentável também é outra prática do XP, que ele diz que você tem que ter um ritmo de trabalho que se sustente a longo prazo. Não adianta você trabalhar 10, 12 horas por dia e não conseguir sustentar isso a longo prazo. E as famosas reuniões em pé. Na verdade, são reuniões que têm o objetivo de serem reuniões bem simples, com duração de até 15 minutos, com a verificação de 3 pontos. O que eu estava fazendo, o que eu pretendo fazer e se tem algum impedimento para que eu prossiga com o meu trabalho. Bom, baseado nessas práticas, vamos lá. São empregadas algumas práticas. Programação em par é uma prática? É sim.
Time coeso, também é uma outra boa prática. Integração contínua, a todo momento eu pego o meu sistema, eu pego o meu código e integro ele no meu servidor. E desenvolvimento orientado a testes. Também, eu tenho testes a todo momento, então todo o meu processo de desenvolvimento ele tem que ser baseado em testes para poder validar aquilo que foi feito. Quantas afirmativas são verdadeiras? 4 afirmativas, todas as 4 são verdadeiras. Mais uma, propriedade coletiva, é uma prática do XP? Sim, propriedade coletiva, ela diz o seguinte, o código ele não tem mais dono, o código é propriedade coletiva de toda a equipe de desenvolvimento. Isso evita as ilhas de conhecimento. Se vocês forem estudar mais a fundo, vocês vão ver que tem algumas metodologias ágeis que pregam a existência de ilhas de conhecimento para facilitar a manutenção, facilitar a adaptação. Não é o caso do XP, nem do Scrum. Eles dizem que você tem que ter, o XP especificamente, que se dita as práticas, ele diz que a propriedade é coletiva. Integração contínua, já vimos. E metáfora, que na verdade é uma forma de você fazer uma representação do mundo real como uma propriedade do seu código, para facilitar o entendimento que o seu usuário precisa ter para saber se aquilo é algo aceitável, se aquilo é algo viável ou não, para ele entender aquilo que você está propondo. Então é só a utilização de metáforas, de exemplos do mundo real, para poder dar uma visibilidade melhor sobre aquilo que está sendo proposto. O que se aplica dentro do XP? Bom, a 1, a 2 e a 3, todas elas são práticas do XP. Além disso, existem também os valores. O que são os valores? Bom, os valores é tudo aquilo que o XP diz que você precisa considerar dentro do seu processo. Ele diz que você precisa ter comunicação. Eu já falei também, além de ser um valor do XP, é uma consideração do Manifesto Ágil. Você precisa ter esse bom relacionamento entre sua equipe do projeto. Você precisa ter coragem para tomar decisões que são necessárias, coragem para poder dizer não. Feedback a todo momento. Como é que você tem o feedback dentro do XP a todo momento? Através dos testes de aceitação, garantindo que tudo aquilo que você está entregando, o seu usuário está conseguindo verificar se é o que ele espera. Simplicidade, sempre, também já falei sobre isso, simplicidade desde o processo de desenvolvimento, dos requisitos, do código, tudo deve considerar simplicidade. E o respeito, respeito entre todos, respeito entre a equipe, respeito entre o cliente e o usuário. E por que eu coloquei em vermelho aqui? Porque se vocês forem estudar versões anteriores, questões mais antigas, vocês vão ver que as questões dizem que existem 4 valores no XP. Mas a partir da versão 2 foi incluído também mais um valor, que é o respeito. Então isso foi só para chamar a atenção, caso vocês estejam resolvendo questões mais antigas, vocês podem ficar com essa dúvida. Em um desenvolvimento ágil de sistemas utilizando XP, foram adotadas as seguintes ações. Foi dita a verdade ao cliente acerca do progresso do projeto e cerca de suas estimativas, além de haverem sido realizadas adaptações, quando mudanças importantes aconteceram no projeto. Estas ações estão coerentes com o valor XP denominado... Bom, pessoal, está dizendo aqui que foi dita a verdade. Para dizer a verdade, eu preciso ter o quê? Preciso ter coragem, que muitas vezes é o que falta em alguns processos de desenvolvimento, quando o líder do projeto ou a própria equipe, ela não tem coragem de dizer que aquilo não vai ser possível, ou coragem de dizer que aquilo não é viável. Então, é um preceito aqui do XP. Assegurar que a equipe se concentre em fazer primeiro apenas aquilo que é claramente necessário e evite fazer o que poderia vir a ser necessário. Bom, pessoal, esse ponto aqui ele já deixa bem claro que se é para eu garantir que eu vou fazer apenas aquilo que é claramente necessário, ou seja, o usuário me pediu uma tela de cadastro, uma tela de inclusão, eu faço uma tela de inclusão, eu não faço uma tela de inclusão e possibilitar também a exclusão. Porque se ele não me solicitou isso nesse momento, é porque não é relevante para ele nesse momento. Então eu vou me ater àquilo que foi solicitado. E isso é o quê? Isso é o conceito de simplicidade. Algumas atividades do XP, basicamente são duas bem importantes em saber. As histórias do usuário, que na verdade são frases utilizando o próprio linguajar do usuário acerca de um determinado requisito do sistema. Então, na verdade, é você pegar aquilo que foi solicitado pelo usuário e colocar numa frase que dê para ter um entendimento tanto do desenvolvedor quanto o entendimento de quem solicitou. Na verdade, é só você determinar ali qual foi a solicitação do seu usuário. Eu vou falar um pouquinho sobre elas mais à frente, como deveria ser o padrão da criação de uma história de usuário. E os cartões CRC, que servem como uma espécie de documentação dos seus códigos relacionados à análise orientada a objeto, onde você tem a definição da classe, a responsabilidade daquela classe
e a colaboração, ou com quais outras classes ela está relacionando. E as atividades arcabouço, isso aqui já é um nível de conhecimento mais específico, já é um assunto que costuma cair menos, mas quando ele aparece em prova ele derruba muita gente. Quer dizer que basicamente o XP ele tem algumas atividades consideradas atividades comuns a todo o processo de desenvolvimento, onde ele diz que tudo começa com o planejamento, onde você vai ter a criação das histórias do usuário, os critérios para considerar que aquela história de usuário, quando implementada, ela vai ser aceita, o projeto, que é na verdade a definição basicamente das suas classes que existem dentro desse projeto, a codificação, que é aqui em qualquer lugar a codificação é a implementação, com a diferença que no XP você considera a codificação e a refatoração. Refatoração é você otimizar, organizar o seu código de maneira que a estrutura interna fique mais melhor adaptada, fique mais organizada. Depois disso, os testes. Então, os testes eles começam, na verdade, desde da minha codificação, quando eu tenho a programação em par, que eu tenho alguém auxiliando na parte dos testes unitários, e depois eu tenho uma atividade inteiramente definida para a realização dos testes. E com isso, eu consigo entregar uma versão, que é um incremento funcional de software. Aqui eu detalho um pouquinho para vocês como é que são cada uma dessas atividades de arcabouço. Então eu tenho lá no planejamento basicamente ouvir, entender o que o meu usuário precisa. As histórias do usuário, falei para vocês que eu ia falar sobre elas. Na verdade o padrão ele sempre deve ser o ator, a ação e a funcionalidade esperada. Então como usuário do sistema, eu preciso que o sistema defina a ação, imprima relatórios e defina qual é a funcionalidade. Um exemplo bom disso seria, como um cliente, eu quero ver os filmes disponíveis para locação para que possa alugá-lo. Qual é a funcionalidade? É a locação de filmes. Qual é a ação? Disponibilizar a lista dos filmes disponíveis. E quem é o ator? É o cliente. Vamos lá. Tendo em vista que um processo ágil de desenvolvimento de software foi adotado no XP e que os requisitos levantados foram expressos na forma de histórias do usuário, assinale a opção que apresenta corretamente recomendações técnicas para a elaboração de um cartão de histórias do usuário. Então, basicamente, seguindo a definição, ator, ação e funcionalidade. Como um professor é o ator, quero calcular as médias semestrais dos alunos. Beleza, essa é a ação, calcular as médias semestrais dos alunos. E a funcionalidade, identificar quais serão aprovados. Então, a princípio, isso aqui está bem direitinho. Vamos ver as demais. O professor deseja o cálculo de notas. Não é o padrão esperado para uma história de usuário. O sistema deve calcular. Também não é o padrão esperado. Como analista de requisitos, definiu o ator, eu preciso oferecer o cálculo das notas semestrais aos professores em menos de 1 minuto. Também não está especificando no padrão adequado. Como um professor, eu preciso de releases semanais de funcionalidade, mesmo que elas possam ser, também não é uma ação, uma funcionalidade esperada. Então, a única que está de acordo aqui com o padrão especificado para a definição de uma história de usuário é a alternativa A. Dentro do projeto, a gente tem aquilo que é chamado de Case Keep It Simple. Então, na verdade, é a simplicidade, é você manter sempre o seu projeto o mais simples possível. Codificação, não tem muito o que falar. Implementação, desenvolvimento, criação do código funcional. Testes, garantir que aquilo que foi executado está de acordo com o esperado, baseado nos critérios de aceitação que eu defini lá na minha etapa de planejamento. E aí, vamos ver mais uma questão. Assinale a opção que apresenta uma característica relacionada a projetos que utilizam o método XP, muito utilizado em projetos para desenvolvimento de software. Bom, qual é a característica? Na verdade, qual é a prática que existe dentro do XP? Grandes releases? Não. Pequenas releases a todo momento. Programação individual? Também não. Programação em pares. Cliente off-site? Também não. Cliente on-site. Cliente trabalhando junto com a equipe. Grande volume de hora extra? Muito pelo contrário. Isso aqui vai contra a prática que diz ritmo sustentável. Por último, planejamento incremental. Planejamento incremental e evolucionário. Vou entregando pequenas partes e aumentando essas pequenas partes até que eu tenho meu sistema completo. Resposta correta, a alternativa é XP pode ser considerado um modelo de desenvolvimento de software baseado em uma série de valores, princípios e regras. Dentre elas, criar obrigatoriamente uma matriz de rastreabilidade de requisitos.
Bom, isso aqui define que obrigatoriamente eu tenho que ter uma documentação. E a gente sabe que a documentação, não adianta eu ter uma documentação detalhada, abundante, que é para eu ter uma documentação daquilo que realmente é relevante. E o que é mais relevante dentro do meu processo? O código. Então o importante é que eu documente o meu código. Manter o foco na documentação, mais uma vez, nada a ver isso aqui. Definir sprint de no máximo 2 semanas. Bom, a gente vai ver que a definição do sprint, o ideal é que ele tenha de 2 a 4 semanas. Então também está incorreto isso. Escrever sempre o código, depois o teste de unidade. Isso aqui é um problema, pessoal. Existe uma prática que se chama TDD, Test Driven Development. Na verdade, é o desenvolvimento orientado a testes, onde ele diz o seguinte: antes de você criar a sua funcionalidade, você tem que criar um teste que passe naquela proposta de funcionalidade. Então, antes de eu começar a criar o código, eu crio um teste. Esse teste vai falhar, obviamente, já que não existe o código. E aí, eu crio o código. Agora, quando eu executo novamente o teste, ele vai funcionar. E assim eu continuo, e assim eu vou expandindo. Então, muito cuidado, porque faz todo sentido dizer que primeiro eu crio um teste, depois a funcionalidade. Se eu estiver falando de TDD, faz todo sentido. Realizar semanalmente o jogo do planejamento, Planning Game. Bom, pessoal, a única que está realmente de acordo com as prerrogativas do XP é dizer que eu faço uso do jogo de planejamento, que é garantir a correta divisão dos pontos relacionados a cada requisito entre os meus diversos usuários. No XP, o código é integrado e testado depois de alguns dias e no máximo até o final da semana. Não tem essa regra, não tem regra em lugar nenhum dizendo que no máximo até o final de semana vai ser entregue no meu sistema. A codificação é feita em grupos de programadores. Não, a codificação é feita em pares. As equipes de desenvolvimento estabelecem suas próprias regras, mas uma equipe pode adotar as regras de outra equipe. Também não tem nenhum problema nisso aqui. Como uma equipe ela é autogerida, autodirigida, a própria equipe define quais são as regras que vão utilizar. Releases, quando complexos, não podem tirar de fora os requisitos de negócio de maior valor para o cliente. Pode sim, pessoal. Se um release ele for complexo, eu posso entregar ele por parte, posso ter cada vez uma parte. Os módulos não são propriedade de nenhum desenvolvedor. Todo desenvolvedor da equipe tem o direito de checar o módulo e modificá-lo. Bom, pessoal, realmente, isso aqui está exatamente de acordo com aquela atividade, com aquela prática, que é a propriedade coletiva do código. E a gente volta na C, que a gente achou que estava certo. E aí ela deixa uma margem pelo seguinte: as equipes estabelecem suas próprias regras dentro dos preceitos relacionados ao manifesto ágil. Então, a alternativa E, ela está um pouco mais certa do que a alternativa C. E quando for esse tipo de situação, especificamente a FCC, eu sempre falo isso, FCC a gente vai sempre na mais correta, ok? Prática que deve ser utilizada com intensidade durante um projeto XP para facilitar a comunicação e fixação dos assuntos entre as partes. Uma vez que, ao criar comparações e analogias com o assunto em questão, as pessoas passarão a entender de uma forma muito mais rápida e possivelmente não terão dificuldade de memorização. Ela está fortemente associada a outra boa prática, que para ser exercida exige bem-estar e boa condição física do desenvolvedor. Bom, pessoal, qual é a analogia que eu faço? Aqui ele até faz uso dessa palavra, analogia. Então, eu faço uma analogia com algum assunto em questão para tornar o entendimento mais fácil. É a utilização de metáfora. E dizer que eu preciso ter boa condição física. Significa, na verdade, que eu tenho que ter um ritmo sustentável de desenvolvimento. Então, a resposta correta, metáfora e ritmo sustentável. Bom, a gente viu um pouquinho de questão sobre o XP. Então, vocês viram por que vocês precisam estar em dias com as boas práticas, com as práticas preconizadas pelo XP. Porque a maioria das questões elas cobram exatamente isso. Elas cobram esse entendimento sobre quais são as práticas existentes, de como diferenciar uma das outras, além de saber adequadamente o nome de cada uma delas. A gente viu que o XP ele trata da prática. A prática relacionada ao processo de desenvolvimento do sistema XP. E existe também o Scrum, que eu já falei para vocês que ele é muito importante, a gente tem que estar em dia também, onde o Scrum ele trata da gestão do processo. Então ele não vai definir prática, ele vai definir artefatos, ele vai definir cerimônias para poder garantir que o processo vai ser conduzido da melhor forma. Dentro desses preceitos do Scrum, ele diz algumas coisas semelhantes ao XP. Ele diz que as equipes elas são auto-organizadas, também não tem nível hierárquico. A equipe se organiza utilizando os preceitos do Scrum.
Uma interação, um processo de desenvolvimento com o objetivo de entregar alguma coisa, ele é chamado de sprint. E a gente vai ouvir falar muito do sprint. Product Backlog é uma lista de prioridades. O Product Backlog é como se fosse, na verdade, minha lista de requisitos. A diferença é que dentro do Scrum, ele tem uma pessoa responsável, que é o cliente. E o Sprint Backlog significa que eu tenho minha lista de requisitos, que é o Product Backlog. Esse Product Backlog ele é algo macro. Eu vou pegá-lo e transformá-lo em algo que possa ser executado em tarefas. E para isso eu vou transpor para dentro do meu Sprint Backlog, que é tudo aquilo que vai ser realizado dentro da minha sprint. Aqui eu defino um pouquinho o processo de desenvolvimento Scrum. Onde essa imagem ela representa todo o processo de desenvolvimento, onde tudo começa com o meu Product Backlog, que é a minha lista de requisitos, que ela vai ser um artefato vivo. Então perceba aqui que ela vai ser atualizada a todo momento, sempre que houver alguma nova necessidade, alguma adaptação, algum requisito deixar de ser necessário, vai ser atualizado aqui dentro. Esse meu Product Backlog, ele vai gerar meu Sprint Backlog. E esse Sprint Backlog ele vai ser definido através da Sprint Planning, que é a reunião de planejamento da Sprint. Então vamos lá. O Product Backlog ele vai ser mantido pelo cliente e para ele poder ser derivado e gerado uma lista de tarefas que vão ser executadas, precisa ter uma reunião que é a Sprint Planning. Realizei a Sprint Planning, defini qual vai ser o meu objetivo da minha Sprint, defini quais são os itens que vão ser atacados dentro da minha Sprint. Então agora eu posso iniciar efetivamente a minha sprint, que é um time box, que é um período de tempo determinado de 2 a 4 semanas, onde eu tenho por objetivo entregar um incremento de software. Todo dia, dentro da minha execução da minha sprint, eu vou ter as minhas reuniões em pé, que no Scrum são chamadas de Daily Scrum. Ao entregar, eu vou ter a revisão de tudo aquilo que foi feito. A revisão tem o foco no produto e depois eu tenho a retrospectiva, que tem o foco no processo, e com isso entrego um incremento do meu software. Os papéis que existem dentro do Scrum: o Product Owner, que é o dono do negócio, é o cliente; o Scrum Master, que é o facilitador, é quem vai proteger a equipe de qualquer interferência externa; e o time, que é formado por pessoas com características multidisciplinares, com dedicação integral dentro do meu processo de desenvolvimento. Bom, vamos lá. Então agora os papéis precisam estar bem definidos, não perdi muito tempo nisso aqui. Na nossa primeira aula eu já falei bastante sobre isso, então agora eu estou querendo ser um pouco mais objetivo, um pouco mais rápido, para que isso possa ser utilizado como resumo para vocês às vésperas aí da prova do TRE. O responsável por definir uma lista de critérios de aceitação. Quem vai poder dizer se um requisito é aceitável ou não? Bom, se o dono do requisito é o cliente, somente ele pode dizer quais são os critérios para ele aceitar aquele requisito como entregue. Então, na verdade, o Product Owner, que é a figura do cliente existindo dentro da equipe. Falei para vocês um pouquinho sobre as cerimônias, então se vocês tiverem dúvidas, venham aqui nesse slide, onde eu descrevo para vocês a duração, porque todas as cerimônias dentro do Scrum são consideradas time box, período de tempo bem definido, determinado, bem definido e com um resultado bem objetivo ali a ser entregue. O planejamento da sprint é uma reunião que, em média, dura 8 horas, dividida em duas partes, 4 horas mais 4. As reuniões diárias, a gente já sabe que é um time box de 15 minutos. A revisão da sprint é aquilo que vai focar no produto, especificamente, e a retrospectiva vai focar no processo, se o processo Scrum foi feito da melhor forma. Uma das 4 oportunidades formais que o Scrum prescreve para inspeção e adaptação das tarefas. Bom, pessoal, o que é isso? 4 oportunidades formal que o Scrum prescreve para inspeção e adaptação. Qualquer cerimônia dentro do Scrum é uma oportunidade de inspecionar e adaptar o código. Então, o que ele quer saber aqui, quais desses é uma das cerimônias do Scrum. Definição do time, definição do backlog, definição de documentos, definição de qualidade e revisão da sprint. A única que é uma cerimônia dentro do Scrum é a revisão da sprint. E tomar muito cuidado para não confundir revisão com retrospectiva. Primeiro tem a revisão e por último a retrospectiva.
Da mesma forma que na Rede Globo. A última coisa que tem é a retrospectiva. Então pense sempre assim. Vou ter a revisão, vai focar no meu produto e por último eu vou ter a retrospectiva para focar no meu processo. E aí começa um novo ciclo de desenvolvimento. Uma nova sprint, na verdade. Reunião diária, já falei para vocês. Planejamento da sprint também, mais detalhado. Os produtos da reunião de planejamento da sprint. Bom, o que é o planejamento da sprint? Acabei de falar para vocês. Um time box de 8 horas dividido em duas partes. Primeira parte, onde a equipe, onde na verdade, primeiro, o Product Owner define a prioridade dos itens e depois a equipe define o que é possível de ser feito, a estimativa daqueles itens que foram priorizados. E na segunda parte, eu defino basicamente o resultado, o objetivo da minha sprint. Quais são os produtos dela? Linguagem que deverá ser desenvolvida? Não, isso já é parte da estratégia, isso já é anteriormente. Desenho técnico da solução? Também ainda não. Levantamento do orçamento? Muito menos. Definição de compras para o desenvolvimento do produto e local para a realização de reuniões diárias. Bom, pessoal, dentre todas essas aqui, a única que faz sentido quando a gente verifica o planejamento da sprint